Nessa série, nós estamos abordando o que é essencial. Só que às vezes, o que é essencial muda dependendo da circunstância. Não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, se você estiver participando de um protesto junto com uma multidão de pessoas, é essencial que você grite as palavras de ordem a plenos pulmões. Mas, se você está brincando de vaca amarela, o essencial é você ficar calado. Então o que é essencial muda dependendo da circunstância. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, um texto muito conhecido, eu quero destacar pelo menos duas falas. Lá o sábio disse: há tempo de espalhar e há tempo de juntar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Você pegou? Há tempo de ajuntar e há tempo de espalhar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se do abraço. É muito importante nós não confundirmos essas circunstâncias e esses tempos. Imagina que estranho, é hora de abraçar e você está se afastando, ou o contrário, está todo mundo se afastando e você querendo abraçar. Não seria algo bem estranho você se comportar dessa forma? Ou então, é hora de espalhar, está todo mundo espalhando e você juntando. Vocês entendem que não pode acontecer? Lá em casa às vezes a gente bota a molecada para ajudar com os trabalhos e tudo mais. Você imagina um varrendo e o outro espalhando, o que vai terminar isso aí? Em briga. Então tem hora de espalhar, tem hora de juntar. Isso pode nos colocar em situações estranhas no dia a dia, mas podem tomar contornos dramáticos. E se nós estivermos na contramão do que Deus deseja, será que isso é coisa boa? Será que isso é coisa ruim? Eu tenho um exemplo para vocês. Em Gênesis capítulo 9, logo após o dilúvio, Deus resolveu começar de novo o projeto humanidade a partir da família de Noé. E logo que eles saíram da arca para aquele mundo novo que estava nascendo, Deus deu instruções para eles a respeito do respeito pela vida e do que eles tinham que fazer e deixar de fazer. Mas essa instrução que está aparecendo para vocês é bastante importante, eu queria destacar ela. Você pode ler, hoje está vermelho. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então o desejo de Deus, a ordem de Deus para aquelas poucas pessoas que estavam recomeçando a humanidade era para si espalhar, não é para ficar junto, era para se espalhar. Gênesis 9. Se a gente pula 2 capítulos e vai para Gênesis capítulo 11, alguns descendentes de Noé, lá na planície de Sinear, tiveram um projeto diferente. Eles disseram o seguinte: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Olha só, Deus queria uma coisa e aquele povo, aquelas pessoas decidiram fazer exatamente o contrário. Será que isso vai dar certo? Quem conhece a história sabe que esse projeto deles terminou em confusão, porque o próprio Deus desceu para atrapalhar aquele projeto. Deus confundiu as línguas. Até aquela época havia uma língua só, mas Deus veio e confundiu, e eles não conseguiam mais se entender para levar o seu projeto adiante. Por conta disso, o projeto de ter uma torre que chegava ao céu simplesmente foi frustrado. Foi frustrado. E eles acabaram, de qualquer forma, espalhados pelo mundo. Então, quando Deus quer uma coisa, no tempo dele, é melhor a gente querer a mesma coisa, porque senão nós vamos nos frustrar e vamos sofrer por conta dessa frustração. Por conta disso, e pensando no termo igreja, que é essencial, Deus nos quer agora, nesse momento, em 2022 em diante, Ele nos quer espalhados ou Ele nos quer juntos? Se você quiser saber a resposta, vamos orar para Deus falar conosco. Feche os seus olhos. Senhor, nós não queremos ser como aquela turma lá em Babel, que estava fazendo projetos contrários à tua vontade. Nós queremos seguir conforme a tua
tua ordem, a tua instrução. Porque se nós obedecermos o Senhor, aí sim os nossos projetos vão ser bem-sucedidos e nós vamos nos sentir realizados. Por isso Deus fala com a tua igreja nesse momento. Mostra para nós, ó Deus, o que o Senhor quer da igreja nesse tempo que nós vivemos. Nós te pedimos, no nome de Jesus, e todos que concordam dizem amém, amém. Então vamos lá, vamos entrar nessa série de vez. O assunto hoje é espalhado ou junto. Como é que Deus quer a igreja? E antes da gente avançar, é preciso que você note que nem sempre ser espalhado é uma coisa ruim. Em alguns momentos, espalhados na Bíblia é algo positivo. Por isso que eu coloquei o sinal de mais aí. Por exemplo, se nós vamos para Gênesis, capítulo 28, Deus está chamando Abraão para fazer dele um grande povo. E Abraão deixou a sua casa, a sua terra, a sua parentela, para seguir o projeto de Deus. Ele seguiu na direção que Deus queria. E Deus várias vezes confirmou a sua promessa para Abraão. Portanto, nesse versículo 14 do capítulo 28 de Gênesis, está escrito: seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Você consegue perceber que aqui, esse espalhar é coisa boa, é bênção para o mundo inteiro. Deus estava pegando um homem que num primeiro momento não tinha sequer nem um filho, e dizendo para ele: eu vou fazer os seus descendentes serem tão numerosos e tão abençoados, que eu vou espalhar para o mundo inteiro ser abençoado, para todas as famílias da terra serem abençoados. Espalhado aqui é positivo. Outro exemplo positivo em Êxodo, capítulo 1. Você sabe que os descendentes de Abraão tiveram que fugir para o Egito para não morrer de fome, e eles habitaram lá, cerca de 70 pessoas, durante um bom tempo. Deus tinha provido libertação e alimento para eles lá no Egito. No entanto, eles começaram a proliferar, a aumentar em número. E subiu ao trono um faraó, um líder do Egito, que começou a ter medo da quantidade de hebreus que ele tinha dentro do seu país. E começou a oprimi-los através da escravidão, para impedir que eles continuassem se multiplicando. Mas olha o que aconteceu no versículo 12. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. E mais preocupados os egípcios ficavam. Os egípcios estavam decididos a atormentar, limitar e prejudicar os hebreus. Mas Deus estava decidido em abençoá-los. Então, mesmo trabalhando de sol até a noite, né, do nascer até ao anoitecer, trabalho duro e pesado, eles tinham vigor, eles tinham filhos, os filhos se multiplicavam aos montes, e eles estavam se espalhando por todo o Egito, e o povo ficando com mais medo ainda. Deus estava no negócio, fazendo eles crescerem, se multiplicarem e se espalharem. Dois exemplos positivos. Mas em alguns momentos na Bíblia, espalhados tem um sentido negativo, como por exemplo em Deuteronômio 28. Alguns de vocês conhecem o contexto aqui. Deus levou o povo para a terra prometida e mostrou para ele a sua lei, a sua instrução, e disse: agora eu tenho duas coisas para vocês. Eu tenho a bênção e eu tenho a maldição. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem a ele, tece uma lista absurda de maldições. E olha só o que está escrito no versículo 63. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Olha aqui, será que aqui é positivo ou é negativo? Negativo. Eles tinham uma terra, eles tinham uma herança, eles tinham lugar para plantar, para colher, para receber os seus filhos e prosperar como nação. E Deus está prometendo que se eles desobedecerem, eles iam perder essa terra. Eles iam ser escravos longe dessa terra. Iam ser espalhados no mundo.
No capítulo 28, continuidade do versículo, diz: ali vocês adorarão deuses estrangeiros que nem vocês, nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Versículo 65, não encontrarão paz, nem lugar de descanso entre essas nações. Espalhar aqui é ruim. No entanto, se a gente salta alguns capítulos, eu não vou colocar para você no slide, mas em Deuteronômio 30, versículo 1, Deus reserva uma esperança para essas pessoas. Ele diz o seguinte, Deuteronômio 30, 1, 2 e 3. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e todas as maldições que eu lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião você e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus, ou seja, se arrependerem e obedecerem de todo o coração, de toda a alma, a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então eu, o Senhor seu Deus, vou restaurar a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde espalhou. Então aqui espalhar é negativo, e se eles se emendarem, Deus ia reunir e trazer de volta. Espalhar, juntar, espalhar. E afinal de contas, então, Deus nos quer como igreja, hoje, espalhados ou juntos? Não é uma pergunta retórica, eu quero que você pense. Porque nós já vimos que espalhar é bênção, e espalhar às vezes é maldição. Juntos é bênção, às vezes juntos é maldição, como Babel. O que vocês acham? O que Deus quer para nós como igreja? Deus nos quer espalhados, cada um na sua casa, buscando a Deus do seu jeito, né? Louvando, encontrando instrução no YouTube, ou então num podcast qualquer, de um pastor qualquer, ou Deus nos quer juntos? Para responder essa pergunta, a primeira coisa é lembrar do próprio termo igreja. O Jonatas pregou semana passada e nos lembrou que igreja, em grego eclesia, significa ajuntamento, assembleia, reunião. A própria palavra igreja significa ajuntamento. Jesus poderia ter escolhido outro termo para falar a respeito das pessoas que estavam seguindo ele. Ele poderia, por exemplo, usar a palavra sinagoga. Você sabe o que significa a palavra sinagoga? O que é então? Duvido que vocês saibam. Ajuntamento. A mesma coisa, significa ajuntamento, mas aí é uma palavra mais ligada à cultura dos hebreus, dos judeus. Mas ao invés disso, Jesus escolheu o termo grego, eclesia. O termo sinagoga era conhecido também em grego. Por que ele não escolheu? Eu entendo que a reunião na sinagoga era uma reunião exclusivista e judaizante. Jesus escolheu um termo mais abrangente, que ia abarcar todas as pessoas. Nas cidades gregas haviam eclesias, haviam assembleias, o povo se reunia para outros objetivos, e Jesus estava criando uma igreja que ia ultrapassar a cultura dos judeus, e alcançar o mundo inteiro, e ajuntar pessoas de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Se a gente olha para o Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 16, há uma promessa a respeito do futuro, uma promessa que Deus iria juntar o povo. E olha o que está escrito, vocês leem primeiro: reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Vocês acham pouco? Ele diz: chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. É para juntar quanta gente aqui? Todo mundo. Não há desculpa. Se a gente vai para o contexto de Joel, o povo estava enfrentando dificuldades imensas como nação. Então há uma convocação para todo mundo se ajuntar e buscar a Deus juntos, inclusive o noivo e a noiva que acabaram de casar. Não tem nada mais importante do que se reunir nesse instante. E o bebê também é importante para ele estar junto com os outros. E os velhos também, mas eles têm dificuldade para andar. Faz a cadeirinha, leva eles, porque é para reunir e consagrar todo o povo, anciãos, crianças e bebês.
e todos os demais é para estarem reunidos. Essa é uma promessa do Antigo Testamento. E se a gente vai para o Novo Testamento, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois disso vi uma grande demais para ser contada. Só que agora não é só de judeus, não é só de anciãos, crianças e bebês judeus. É uma multidão imensa de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Ele está falando de uma visão de um povo de Deus proveniente de todas as raças, adorando o Cordeiro, adorando o Deus vivo. E como é que eles estão? Reunidos, ajuntados. É um ajuntamento santo. Apocalipse 21, versículo 3, também tem algo parecido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Será que Deus preza o ajuntamento ou o espalhamento do seu povo? O que vocês acham? Ajuntamento. Ajuntamento no Antigo Testamento, ajuntamento no Novo Testamento, e a promessa é de nós aumentarmos essa multidão até que Jesus volte, com mais gente de tudo quanto é raça. Nós estamos falando que igreja é essencial, e existe um livro de Colin Hansen, Jonathan Leeman, Igreja é Essencial, foi lançado há pouco tempo, e esse livro é gratuito. Se você tiver interesse, ele está em formato digital e até formato de audiobook. Se tiver interesse, manda um oi para mim, que depois eu te mando o link para você baixar e ouvir no seu celular, por exemplo, audiobook. E eu estou gostando muito de ler esse livro, que fala sobre a importância das pessoas estarem juntas, que isso é algo essencial, não é algo supérfluo. É importante para a igreja, é importante para cada membro. E uma coisa que ele trabalha é que igreja não é apenas um povo, é um povo reunido em um lugar. Reunir-se regularmente faz uma igreja ser igreja. Vocês estão me acompanhando? Todo mundo aqui? Oi? Sim? Cadê o oi? 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 Pastor, não pode ser. A igreja não deixa de ser igreja quando ela não está reunida. Verdade. Do mesmo jeito que um time não deixa de ser um time quando os membros não estão jogando. A seleção brasileira continua sendo a seleção brasileira fora do campo, concorda? Concordo. Guarani é Guarani no brinco. Eu fui falar justo disso, né? É Guarani lá no brinco de ouro da princesa, mas fora eles ainda são um time. Então a igreja é igreja junto, mas continua sendo igreja quando a gente está na nossa casa. Nós somos o povo de Deus, mesmo quando estamos espalhados, mesmo quando nós não estamos trabalhando juntos. Mas, presta atenção nisso, sem se ajuntar regularmente, não há time, nem igreja. Se eles não se ajuntam para treinar, se eles não se ajuntam para jogar, eles não são um time. A mesma coisa a igreja, se ela não se reúne, se ela não senta junto, não adora junto, não aprende junto, regularmente, ela não é igreja. Ela deixa de ser igreja, porque a igreja é o povo de Deus reunido em um lugar. Quando os autores do Novo Testamento escrevem, eles escrevem a igreja de Jesus que se reúne na casa de fulano. A igreja de Jesus lá no meio dos Gálatas, ou seja, na Galácia. A igreja que se reúne. Essa é a igreja. Ir ao ajuntamento igreja não faz de você um cristão. Só o fato de você estar aqui não faz de você um cristão. É possível continuar a ser um cristão sem vir na igreja? Talvez. Mas entenda, ir à igreja é o que os cristãos fazem há mais de 2000 anos. Vou repetir. Ir ao ajuntamento igreja não faz de você um cristão, mas é o que os cristãos fazem. Sempre. Mesmo quando são proibidos. Lá na Ásia, alguns países proíbem os encontros cristãos para adorar a Deus. Você sabe o que eles fazem?
Quem sabe, eles se reúnem escondido. Eles evangelizam escondidos. Mas eles se reúnem porque a igreja de Jesus se reúne. Sempre. Eles enfrentam os obstáculos. Eles encontram um jeito, mas eles entendem que precisam estar juntos, adorando o seu Senhor, aprendendo, se motivando, se encorajando e exercendo os dons e todas as oportunidades de serviço que há no corpo de Cristo. Mesmo na época da igreja primitiva, quando houve perseguição severa contra os cristãos e a religião cristã foi proibida, eu não vou adiantar para esse assunto da semana que vem, mas eles se reuniam no único lugar onde ninguém queria estar. As catacumbas de Roma, aonde eram colocados os corpos em gavetas cavadas nas cavernas. Por que ninguém queria estar lá? Vocês imaginam? Por causa do cheiro, por causa das baratas, porque as baratas atraem escorpiões, porque é um lugar de podridão. Mas era o lugar onde eles tinham paz para se reunir, eles ligavam tochas, adoravam o Senhor escondidos nas catacumbas, juntos. Juntos. É importante você notar que igreja é um ajuntamento das pessoas, mas não é só isso. É um ajuntamento das pessoas, mas também é um ajuntamento de Deus com as pessoas. Por que a gente se reúne? Porque quando a gente se reúne, Jesus vem se reunir com a gente também. Deus se faz presente na reunião. Em Mateus capítulo 18, 20, vocês conhecem de cor. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Nós nos reunimos porque nós gostamos de Jesus, nós amamos Jesus. E quando nós nos reunimos, Ele se faz presente no nosso meio. É o que nós queremos, estar próximos de Jesus. Quanto mais, melhor. Você lembra que quando Jesus andou por aqui, as pessoas iam atrás dele. As pessoas queriam se hospedar onde ele estava hospedado. Onde o senhor está, Jesus? Eu queria saber, eu estou aqui, vem aqui, vê onde é que eu estou. Multidões se reuniam atrás de Jesus, para ouvir as suas palavras, para ver os seus prodígios e milagres, para entender a respeito do reino de Deus. Elas tinham prazer em fazer isso. Os discípulos de Jesus, as ovelhas de Jesus, seguem a sua voz, como um rebanho, junto, não separado, não é cada um seguindo a sua própria ideia e escolhendo o seu próprio caminho. Todos se aproximam de Jesus e Jesus se faz presente no meio daqueles que se reúnem em seu nome. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui em nome do pastor Edjardes, né? Porque se em nome de Jesus já tem pouca gente aqui, se fosse em nome do pastor Edjardes, pronto, cancela, vende o prédio, porque aí é que o negócio vai enrolar mesmo. Nós não estamos aqui por causa do William, né? Ainda que ele coloque o chapéu e fique charmoso, eu duvido que vocês tenham vindo aqui para ver o William. Nós não estamos aqui em nome da denominação presbiteriana. Não, nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus se fez homem, viveu entre nós, viveu uma vida sem pecado, depois se entregou à morte, morte de cruz, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e ele prometeu que ao ser elevado, ele iria atrair a si todos. É Ele que nos atrai para cá. É por isso que nós estamos reunidos, por isso que nós cantamos. Nós não cantamos para o Rodrigo, nós não cantamos para nós cantamos exaltando quem? Jesus. Ele é a nossa fortaleza, como nós cantamos. Ele é que nos dá sentido. Ele é o nosso Salvador. A Ele a glória, a honra, a força, como a gente cantou. É por conta dele que nós estamos aqui. E Ele vem ouvir. Ele vem participar. E nós somos abençoados pela presença dEle. Além disso, o ajuntamento, e aqui eu estou falando de qualquer ajuntamento, é poderoso. Vocês estão comigo? O ajuntamento é poderoso. É ou não é? Eu diria que é pelo menos de duas formas. É poderoso internamente. Quem faz parte de um ajuntamento sabe o poder que há nesse ajuntamento. Uma andorinha só? Mais muitas. Né? Uma cigarra, meu filho, cantando na árvore até bonito. Mas enche a cigarra de... Aliás, enche a árvore de cigarra. Você vê, você nem está aguentando mais do barulho, entra na sua alma, né?
Quando as pessoas se ajuntam, elas compartilham de sentimentos que brotam e se retroalimentam. Há um aumento da disposição. Elas criam um ambiente de apoio, de encorajamento. E aí aquele ajuntamento acaba se tornando um movimento forte. Isso acontece em qualquer lugar. Nós estamos tendo agora a Copa do Mundo no Catar. E hoje teve a abertura. Alguém conseguiu dar uma olhadinha? Esse povo tá. A abertura da Copa foi hoje. Foi. Já foi a abertura. Jogaram Catar contra Equador. Mas sabe uma coisa que sempre me chama atenção no futebol? Aquela arquibancada lotada de pessoas com as suas caras pintadas, cantando hinos, aplaudindo juntos, pulando juntos. Aquilo vai virando uma coisa, e eles sentem um prazer, uma alegria, todos amando a mesma coisa. Quase que vira um culto aquilo ali. Não é? É um culto. E aquilo ali arrebata eles amam a sua seleção, ou eles amam o seu time. Às vezes estão dispostos até morrer e matar por conta dele. Vamos deixar o futebol. Hoje nós vivemos numa época de grandes shows, de grandes artistas. E o que a gente vê nesse ajuntamento? A mesma coisa, um sentimento que envolve todos os fãs. Uma disposição, uma alegria que eles compartilham, um apoio, um encorajamento, e ali juntos eles cantam, eles choram, eles riem, eles pulam, eles se motivam. É um movimento, é um fã-clube, e também não deixa de ser um culto. Isso é pouco poderoso ou muito poderoso? Será que uma pessoa que cai ali dentro, isso lhe causa uma impressão ou não causa? É ou não é impressionante? É. O ajuntamento é poderoso, é impressionante. O todo é maior que a soma das partes. Juntos, as pessoas são muito mais fortes do que somando o poder de cada uma. Na realidade, ele se multiplica. Eu posso dar um exemplo para você, já que a gente está na época de futebol. Nossa, um dos grandes atletas da última década é um argentino chamado... Obrigado, tá vendo? Todo mundo conhece. Messi. É um baixinho que tem um grau de autismo. Obrigado. Está vendo que vocês me ajudam? Autismo, mas é extremamente preciso nos seus dribles curtos e chutes, às vezes até de média distância. O cara é bom. Ganhou várias vezes como o melhor do mundo. E nunca ganhou um título mundial para a sua Argentina, né? Já foi campeão do mundo para a Argentina, Lionel Messi? Copa América. Né? Fica satisfeito, né, Jorge? Mas num time que você tem Lionel Messi, Di Maria, me ajuda aí, quem mais? Mas não sei isso aí não. Você tem um timaço. Di Maria é argentino, Lionel Messi argentino, mas quando junta, não dá um time poderoso, mesmo tendo o melhor do mundo, como ele foi muitas vezes, porque esse time não funciona muito bem. E às vezes um time que não tem uma estrela, é encaixadinho, é arrumadinho e muito poderoso, mortal, e acaba vencendo. Quando a gente se ajunta, há um poder que atua no ajuntamento, seja ele para o bom, seja ele para o mal. Pessoas juntas são capazes de um grande movimento, e talvez de causar grandes e grandes mudanças. Olha para a história, Revolução Francesa, a mudança lá na Inglaterra em 1600. Olha para os egípcios com medo do grande ajuntamento que são os hebreus crescendo entre eles. Medo porque um só a gente aguenta, mas tantos deles é perigoso. O ajuntamento é poderoso internamente e é poderoso também externamente.
Quando a gente vê um ajuntamento, é um testemunho visível que impressiona a gente. Ninguém quer perder algo importante ou emocionante. Então, quando se junta muita gente, a gente fala, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo ali? Ajuntamentos mudam vidas, mudam culturas, mudam o mundo. Ajuntamentos são poderosos, tanto para dentro quanto para fora. E é por isso que Jesus nos quer juntos, regularmente, juntos. Por isso pergunto mais uma vez, igreja, Deus nos quer espalhados ou Deus nos quer juntos nessa época que nós vivemos? Sim, é juntos. No entanto, a ordem de Jesus Cristo que prevalece agora é espalhar para juntar. Como assim, pastor? Eu explico. Em Mateus capítulo 28, está escrito assim no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês percebem que aqui tem espalhar e também tem ajuntar? Se nós devemos nos espalhar, nós só nos espalhamos, não é por preguiça de vir para a igreja, não é porque eu estou cansado, não é porque eu tenho um outro compromisso, nós só nos espalhamos por um motivo, precisamos alcançar mais pessoas. Em todas as nações, em todas as tribos, em todos os guetos, em todos os bairros. Então talvez eu tenha que sair daqui a pouco e ir para um outro lugar, se Deus me chamar. Porque eu preciso fazer discípulos, mas ao fazer os discípulos, o que eu vou fazer? Reunir esses discípulos, ensinar esses discípulos, e nós vamos ter novamente uma igreja, onde quem vem está presente? Jesus. Há sim razões para espalhar. Por exemplo, nós poderíamos nos espalhar durante a semana, e fazer vários ajuntamentos menores nas casas, e Jesus estaria lá também. Precisamos nos espalhar e mandar missionários para os países onde não tem gente pregando o evangelho, mas a intenção desse espalhamento é fazer mais discípulos para aumentar o ajuntamento daqueles que amam Jesus Cristo. Essa é a ordem que impera. Então sim, há lugar para se espalhar, mas eu já ia falar uma palavra que não existe, essa espalhação. Esse espalhamento é para ajuntar mais e mais pessoas. Portanto, Jesus nos quer espalhando para ajuntar. Espalhando para ajuntar. Será que isso é importante? Será que nós temos levado isso com a seriedade que merece? A semana passada, eu mandei para vocês, na segunda-feira, uma lista com todas as pessoas que estavam ausentes. E eu estou pedindo ajuda para vocês, para nós irmos atrás para ajuntá-los e trazê-los de volta, porque eu acredito que é isso que Deus quer de nós. Mas será que é mesmo, pastor? Eu não vou colocar o texto para você, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus 10, versículo 24. Eu vou ler alguns versículos com vocês, mas eu quero que você preste muita atenção. A minha versão é a nova versão transformadora, um pouquinho diferente da sua, mas o sentido você vai perceber que é o mesmo. Está escrito assim em Hebreus 10, versículo 24, quem não achou ainda, está lá para o finalzinho da Bíblia, ok? Uma carta de 11 capítulos, 12 capítulos, bem pequenininha. Hebreus 10, versículo 24, está escrito assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. É para a gente pensar em meios de motivar uns aos outros. Eu não vou dar a tarefa para vocês de maneira específica, ela está sendo dada de maneira generalizada. Quem que deve pensar? Vocês, nós. Devemos pensar em maneiras de incentivar, motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E aí continua.
E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Quanto mais o dia se aproxima, mais importante é que a gente não deixe de se ajuntar. É muito claro o texto, não deixemos de nos reunir. Não há qualquer condição aqui. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Isso já acontecia no primeiro século e continua acontecendo hoje. Algumas pessoas, por mais variadas razões, pensam, hoje não vou. Hoje não é importante, hoje talvez seja melhor eu ficar aqui. A Bíblia está dizendo que não. O melhor mesmo é ajuntar, é vir. Mas pastor, hoje eu não estou assim muito motivado. Meu querido, a obediência é mais importante do que qualquer outra coisa. Mais vale obedecer do que sacrificar, não é isso que a Bíblia diz? Honre ao Senhor fazendo o que Ele quer. E se esforce para fazer de coração. Isso é bom para você. Eu falei das bênçãos da obediência e tem a maldição da desobediência. Se você não obedece, você é como uma brasa fora do braseiro, que vai esfriando, esfriando, até daqui a pouco ser um carvão preto, que não esquenta mais nada nem ninguém. Agora, se você obedece, e fica junto com aqueles que estão quentes, o calor deles aquece o seu coração. A motivação deles motiva você. O apoio deles te ajuda. A oportunidade de trabalhar, de servir, de aconselhar, de ouvir, de ajudar, mesmo que seja varrendo um chão, enche o seu coração de propósito, e aí você ganha vigor espiritual para enfrentar as dificuldades desse mundo. É muito importante que nós não deixemos de nos reunir, não importa qual seja a razão que nos atrapalhe nisso, porque o dia está próximo. E aí fica pior, porque quando a gente vai para o versículo 26, me parece que o autor entende que o fato de não se reunir é pecado. Olha o que ele diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Nós que fomos feitos amigos, tendo o destino dos inimigos de Jesus Cristo, você quer isso para você? Você quer isso para um irmão que você ama e que participou contigo da Santa Ceia aqui nas últimas décadas, nos últimos anos dessa igreja? Ninguém deve desejar isso. Nós queremos estar juntos com Jesus, que os nossos irmãos estejam junto conosco, junto com Ele, crescendo na fé, no apoio. A única maneira de nós vivermos uma vida cristã autêntica é juntos. Porque se nós não estivermos juntos, não vamos conseguir amar uns aos outros, porque vamos estar separados. Não vamos poder ensinar uns aos outros, porque vamos estar separados. Não vamos poder encorajar uns aos outros, porque sequer vamos saber que o outro vai estar precisando de encorajamento. Não vamos poder servir uns aos outros, porque a gente vai estar preocupado com a nossa vida, com as nossas coisas. Nós não vamos poder perdoar os pecados uns dos outros, orar uns pelos outros. Os mandamentos da mutualidade, eu não vou vencer todos aqui, só podem ser praticados no contexto comunitário e num ajuntamento, seja ele pequeno, seja ele grande. Nós não estamos aqui assistindo um culto, nós estamos aqui ajuntando para servir a Deus e sermos servidos por Ele, e também servirmos uns aos outros. Vocês estão comigo? Quem já viu aqui um cara chamado Nick Vujicic? Nome difícil de falar. É um carinha que não tem nem pernas, nem braços. Famoso. Ele é casado com uma moça, rapaz. E ele tem alguns filhos. Você fala, peraí, pastor, você falou de um cara que não tem nem pernas, nem braços. Pois é, meu querido. Pois é. Ele é cristão. Ele não sabe porque Deus tirou os braços e as pernas desde que ele nasceu.
Quando ele era criança, ele até tentou se matar, mas Jesus Cristo não deixou. Esse cara é um tremendo evangelista que roda o mundo pregando em penitenciárias, em escolas. Agora que você vai ficar impressionado, você sabe o que esse cara consegue fazer sem ter pernas e braços? Ele pesca. Não me pergunta como, mas ele pesca. Ele surfa. Ele nada. Ele mergulha. Chega a ser impressionante o tanto de coisa que ele consegue fazer sem ter os seus membros. Pesquisa depois sobre o Nick Vujicic. Se você precisar do nome, eu também vou ter que copiar para mandar para você. Mas a gente dá um jeito de você conhecer, vale a pena. É uma personalidade viva, muito impressionante. Mas vocês acham que ele, por exemplo, vai poder jogar bola como eu jogo? Eu voltei a praticar. Ele não tem nem perna, né, gente? Será que ele vai chutar forte como eu chuto? Sem ter a perna? Não vai chutar. Não vai chutar. Será que ele consegue tentar dar uma bicicleta? Eu também posso. Eu consigo tentar. Ele, como é que vai pular e dar uma bicicleta? Ó. Esse lado aqui fica me provocando, viu, gente? Vocês mudam para lá. Deixa esses caras sozinhos. É todo domingo isso aí. E quando não é o Rodrigo, é o Leandro. Vocês entendem que ele se vira. Mas o que ele consegue fazer não se compara com o que uma pessoa com todos os membros consegue fazer. Por exemplo, eu vi ele preparando o seu café da manhã. Ele quebra o ovo, ele frita e faz o seu ovo mexido, usando a boca. Mas o ovo dele tem casca. Ele não consegue tirar, ele não tem dedos. O meu não, o meu eu consigo quebrar bonitinho, não deixa cair nenhuma casca. Porque eu tenho todos os membros, eu tenho todos os dedos. Ouça o que eu vou falar. O corpo de Jesus Cristo não é aleijado. Mas em muitos momentos, quando a gente pensa, não é importante eu estar junto, ele fica. E aí uma pessoa tem que fazer 30 coisas. Coisas simples, que são feitas. Vocês não têm misericórdia da Melissa, né, gente? Vocês deviam conhecer a Melissa. Ela é tímida, mas ela é uma pessoa legal. A Melissa, às vezes, ela passa a letra aqui em cima, controla a transmissão e as câmeras. Ela fica louca ali. Vocês estão cantando, louvando a Deus no momento bonito, a outra está assim, e conversando comigo. Eu venho aqui, eu prego para vocês, mas antes de pregar eu estou operando uma câmera. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Vocês já ouviram falar de pastor ser formado no seminário para operar a câmera? Será que eu tive essa formação? O que vocês acham? Por que eu estou fazendo isso? É sério. É sério. Quando Jesus Cristo voltar, o que ele espera é encontrar os seus servos com trabalho feito, prontos para recebê-lo. Jesus está aqui, tudo feito, dei conta de tudo. Te servir, servir a sua igreja, servir o seu povo, servir o seu rebanho da melhor forma que eu pude. Que bom que o Senhor chegou, está tudo pronto. Será que você vai poder dizer isso? Será que você vai poder dizer, eu priorizei a comunidade cristã, eu servi com o que eu tinha para servir, recursos financeiros, tempo, habilidades, eu aprendi da aula, eu aprendi a ajudar nisso, naquilo, onde havia uma necessidade. Eu entrei, eu apoiei, eu trabalhei para o corpo de Cristo e para a causa de Cristo. Estou feliz com o que eu fiz. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu, Deus. Eu falei que essa mensagem ia ser para vocês também, mas é especial para aquelas pessoas que estão lá fora. E eu quero que você transmita para elas e convide-as. Porque longe de nós elas estão enfraquecendo, apagando, se desmotivando. Elas estão desfalecendo no seu vigor, na sua vida cristã. E se nós trouxermos para cá, você sabe o que vai acontecer com a gente? Não vou falar nem com eles, mas com a gente. O que vai acontecer conosco, que já estamos aqui? Calma que o mundo ainda está inteiro, não foi Jesus que voltou não, alguma coisa que bateu lá fora. Nós vamos ficar ainda mais animados.
ainda mais felizes. O nosso louvor a Deus vai ficar mais empolgante com todas as cadeiras completas. Nós vamos ter mais crianças para cuidar e isso vai ser uma alegria imensa para os monitores, porque a gente vai falar, olha, nós estamos alcançando mais crianças. Nós vamos ter mais adolescentes, mais professores. E o negócio vai estar acontecendo e nós vamos ter orgulho de estar vivendo isso, mas depende da gente ser fiel e não deixar qualquer motivo nos manter espalhados. Isso não significa que você não pode fazer uma viagem para a praia, ok? Se você tiver uns amigos especiais, você até consegue ir na faixa. Tem gente que está nas faixas na praia hoje, vocês acreditam? Tranquilo. Jesus também falou para os discípulos, vamos sair, a gente precisa descansar um pouco, vamos para a praia. E foi. Tranquilo. O fato da gente dar conta da responsabilidade nos dá a liberdade de vez em quando, descansar, curtir outra coisa. Mas o que a gente anda vendo é o contrário. Qualquer motivo é motivo para não estar. Por favor, não é assim que vai acontecer. Jesus Cristo está trabalhando para transformar o mundo. Está criando 2 grandes times. Um time é o time dele. Ele fala, eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Então ele chama, Rayane, vem, Claudionora. E aí o que as suas ovelhas fazem? Reconhecem a sua voz e vêm, e aproximam, e se junta. Ele disse em João 10, se não me engano, versículo 16, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, eu preciso chamá-las também. E sabe como é que ele chama? Através da igreja. A voz dele ecoa através da nossa, chamando e chamando mais ovelhas. E aquelas ovelhas que são dele vão ouvir a voz e vão vir. E vão se ajuntar. E aí no final, no último dia, nós vamos ter uma grande celebração que vai começar e não vai mais acabar. Do lado direito, todas as suas ovelhas. E do lado esquerdo, todos aqueles que não reconheceram a voz, que não obedeceram a voz, que não priorizaram o Senhor Jesus Cristo. Esses vão ficar espalhados para sempre, longe do seu Senhor e Salvador. É importante que a gente priorize isso o quanto antes. Eu quero convidar você para fechar os teus olhos, nós vamos orar. E depois nós vamos cantar uma canção que nos lembra do nosso propósito, de por que nós nos reunimos. Hoje, os equatorianos se reuniram e cantaram o hino da sua nação e assistiram a partida de futebol. A outra parte do estádio, muito maior, os catarrentos, eu não sei quem nasce em Catar, deve ser catarrento. Os catarrentos também cantaram seu hino com muita alegria e ânimo. E perderam de 2-0 depois. Nós estamos aqui para cantar um hino para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para o time que nós entramos e não saímos mais. O time vencedor. O time que vai prevalecer, o time que depois o próprio dono vai receber a gente na sua casa e disse, eu tenho muitas moradas, entra, vocês são bem-vindos aqui, vocês são meus irmãos, meus filhos. Como foi bom ver vocês atuando, se reunindo, me buscando, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. E aí nós vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Nós com todas as nações. Aqui já é tão bonito. A gente tem o Dinho que é mais escurinho. A gente tem a Rayane que é bem branquinha. A gente tem alguns com cabelo, outros destelhados. Gente de toda a raça, gente de todo lugar do Brasil. Mas lá vai ser ainda mais especial. Mas tudo isso depende da gente cumprir o nosso papel agora. Vamos orar. Senhor, nós entendemos que o Senhor nos quer juntos. Que o Senhor quer abençoar a nossa reunião com a Tua presença. E quando nós nos reunimos, nós podemos aprender a apoiarmos uns aos outros melhor. E ajudar uns aos outros em suas necessidades. Através do encorajamento, do aconselhamento. Através do compartilhar dos dons que o Senhor já distribuiu para cada membro.
Assim, quem tem o dom do ensino pode ensinar, quem tem o dom do aconselhamento, aconselha, quem tem o dom do encorajamento, encoraja, quem tem o dom do serviço, serve. Toda a tua comunidade é abençoada, todos exercem o seu papel, e assim o teu corpo continua crescendo, a tua igreja continua sendo transformada, exaltada e glorificada diante do Senhor. Nós vivemos dias, ó Deus, em que isso parece ter caído em descrédito, não parece mais ser essencial, e tanta gente se acostuma com a ideia de que pode viver uma vida cristã longe da igreja, longe do corpo. O Senhor não fez assim, não é esse o teu projeto, e hoje, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha despertar o nosso coração, venha despertar o coração daquele que está assistindo isso pela internet, mas não tem se importado mais em fazer parte de uma comunidade, talvez por conta dos sofrimentos, das angústias, dos traumas, da frustração que a pessoa sentiu em algum momento. Mas Deus faz essa pessoa entender que a morte de Jesus Cristo é mais poderosa, capaz de quebrar qualquer barreira, de perdoar qualquer ofensa, e quebrar o muro da inimizade, para que o teu povo, proveniente de toda língua, tribo e nação, seja de fato um povo só, unido em Cristo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos comungando do mesmo propósito, que é exaltar o Senhor e expandir o teu reino. Tira, Deus, de nós todo o desânimo, toda a preguiça, toda a nossa falta de vontade. Alcança-nos, ó Deus, sustenta-nos, e que os nossos momentos de comunhão sejam completamente renovadores. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.